Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no domingo do batismo do Senhor, dia 11 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17. E celebramos hoje, então, a festa do batismo do Senhor. E assim estamos terminando o tempo do Natal. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia até as margens do Rio Jordão, para se encontrar com João e ser batizado por ele. Quando Jesus se aproximou de João, ele protestou dizendo: "Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens para que eu te batize?" Jesus então respondeu: "É preciso que se cumpra toda a justiça. Façamos o que se deve fazer." João concordou e batizou Jesus. Jesus ficou muito pouco tempo na água. Depois estava saindo, e eis que o céu se abriu, e o Espírito de Deus veio sobre ele em forma de pomba. E o céu se abriu, e uma voz pronunciou, dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem eu coloquei todo o meu agrado." Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos hoje terminando o tempo do Natal. Um tempo longo, que iniciou no primeiro domingo do Advento, no ano passado, e que agora encerra, então, todo o tempo que nós chamamos tempo de Natal, ou ciclo do Natal. E durante todo esse tempo, a liturgia ofereceu a mim e a você, novamente, os textos bíblicos, para que a gente pudesse mergulhar no mistério do Filho de Deus humanado. Naquele princípio, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. A primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, ele vai retratar justamente isso, a passagem do servo sofredor, o início do servo sofredor, ou o discurso do servo sofredor. Aquele que foi enviado pelo Pai, que foi enviado por Deus, mas que encontra obstáculo, que encontra muitos obstáculos, principalmente por parte daqueles e daquelas que se extraviaram, daqueles e daquelas que não têm o Espírito do Senhor, ou daqueles e daquelas que se deixam guiar e pastorear por ideologias e por ideias e por sistemas contrários àquilo que o Senhor espera. Aqui é apresentado o sofrimento do profeta que anuncia a palavra de Deus, mas que o sistema se opõe a ele. Daquele profeta que anuncia a palavra de Deus, mas que os seus concidadãos, os seus contemporâneos, não querem escutar esta palavra. Porque quando nós estamos embriagados de ideologias, quando nós estamos embriagados de sistemas iníquos e que são vantajosos para nós, nós também nos oporemos ao Espírito do Senhor. De modo que a palavra de Deus não fica mais agradável aos nossos ouvidos e assim nós passamos a perseguir os profetas. Mas o texto de hoje nos apresenta um profeta que é fiel à vontade de Deus, que não foge, não desanima, não foge e não desanima, mas ele se entrega plenamente a cumprir a vontade do Pai, anunciando oportuno e inoportunamente. Por isso o profeta hoje do servo sofredor, ele vai retratar a passagem sobre a vida de Jesus de Nazaré. Aquele também que foi um profeta sinal de contradição e que ainda hoje continua a ser um sinal de contradição para muitos e muitas, mesmo dentre os cristãos, mesmo dentre aqueles que foram batizados. Porque aqueles que vão trair o Senhor e aqueles que renegam o Senhor, muitas vezes eles se levantam de nossas assembleias. São homens e mulheres batizados. São homens e mulheres que se alimentavam do corpo do Senhor, que como Judas também se erguem para trair o Senhor e vendê-lo, às vezes, por 30 moedas de prata. A segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos isso, os olhos de Pedro se abrindo, onde ele agora vai poder dizer: agora eu compreendo. Agora eu estou compreendendo porque Pedro chega à madurez da fé. Então agora ele pode dizer: agora eu estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoa e que os crentes não veem mais por um povo, por sangue, por tradição, mas a fé
e o povo de Deus nasce daqueles e daquelas que creem que Deus enviou seu Filho amado, daqueles e daquelas que nascem da fé e do Espírito, não da carne, não do sangue e não do varão, mas de Deus mesmo, de Deus que atrai, de Deus que confirma, onde eu e você também neste grupo somos convocados a permanecermos no Senhor. Por isso o apóstolo vai dizer: agora eu entendo, agora eu compreendo. Se antes ele era preconceituoso, se antes ele excluía os demais, os chamados gentios, os chamados pagãos, agora ele pode dizer: agora eu compreendo que Deus não faz distinção de pessoas, que tanto judeus quanto gregos, o que importa agora é a fé. Abraçar a fé, acolher a fé e crer no seu Filho Jesus e observar os mandamentos. Por isso o apóstolo Pedro, nesse momento, pode dizer na sua madureza espiritual que agora ele compreende. Agora ele está compreendendo o plano de Deus. Agora ele está compreendendo. Porque agora o Espírito veio. O Espírito veio e deu-lhe o entendimento, e deu-lhe o discernimento, para que ele possa compreender os mistérios de Deus. Por isso que constantemente eu e você devemos pedir sempre ao Senhor: Senhor, dá-me o teu Espírito. Senhor, não retireis de mim o teu Espírito. E hoje, celebrando a festa do batismo do Senhor, o nosso Evangelho nos conduz até o Rio Jordão, em dois personagens, Jesus e João. E o mais importante deles, o Espírito do Senhor, porque Jesus age na força do Espírito. É na força do Espírito que Jesus inicia a sua vida pública e passa fazendo o bem. É na força do Espírito que Jesus age. Por isso agora Jesus vai até o Rio Jordão, se põe diante de João e pede o batismo também. João vai protestar dizendo: eu é que tenho que ser batizado por ti, porque Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. João acha que é indigno. João não quer tocar a cabeça dele. Mas Jesus vai dizer: cumpramos a justiça, façamos tudo o que deve ser feito. Vamos deixar como está. E João então concordou, batizou Jesus. Mas assim que Jesus fora batizado, estava saindo, o céu se abriu e o Espírito de Deus veio sobre ele em forma de pomba. E Jesus vê isso. E uma voz vai dizer: este é meu Filho amado, em quem eu coloquei todo o meu agrado. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos batizados, mas às vezes podemos ser batizados e não termos comportamento de cristãos. Nós somos batizados e cotidianamente eu e você somos convocados a progredirmos em nossa vocação cristã, porque nós somos convocados a sermos testemunhas do Senhor, cada um do seu modo, cada um de acordo com seu dom e carisma. Eu não posso querer viver a vocação do outro. Eu não posso e não devo. Cada homem e cada mulher tem a sua vocação e o seu modo, porque Deus é original. E Deus chama homens e mulheres de diversos modos, com diversos carismas, com diversas personalidades, mas com um denominador comum: dar testemunho sobre Jesus de Nazaré. Por isso a festa do batismo de Jesus hoje é para recordar a mim e a você que nós também fomos batizados na mesma água e no mesmo Espírito. E que o Pai também diz de mim e diz de você: este é meu Filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu coloquei o meu agrado, porque fomos amados pelo Pai. E se tem uma força grande que o Senhor nos concedeu, é de sermos amados por Ele. Por isso, nos comportemos como batizados. Não seremos perfeitos, mas sejamos felizes, sejamos convictos e, principalmente, busquemos e lutemos para dar um bom testemunho da nossa fé. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com tu santo e veraz mandamento. Amém. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.